Glória a Deus, querido. Senhor, nós queremos te agradecer. Nos ensina, Senhor, a viver com expectativa. Nos ensina a viver com alegria. Ó Deus, saber que o Senhor não se encontra mais dentre os mortos, mas o Senhor ressurgiu, ressuscitou. E o Senhor é a nossa primícia. Ó Deus, aquilo que vai acontecer conosco também, mesmo que venhamos experimentar a morte física, mas nós sabemos que nos aguarda uma vida de ressurreição, para a honra e glória de Teu nome, Senhor. Amém. Pode sentar, queridos. Amém, né, queridos? Gostoso cantar essa música, né? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 14 em diante. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: quer que discutis com ele? Deixa eu ver aqui, querido, acho que Marcos. Ok. Quer que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se, escumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Em outra tradução, a não ser com a força da oração. Eu quero compartilhar com os irmãos, aqui em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14, 29, sobre alguns quadros da vida cotidiana, que a gente pode ver aqui. Os irmãos lembram, me parece que há 2 domingos atrás, né, se eu não estiver enganado, eu ministrei aqui sobre o Monte da Transfiguração, quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João e subiram ao Monte da Transfiguração, e ali eles tiveram uma experiência sobrenatural, né? Eles tiveram ali uma previsão, eles tiveram ali
um pouquinho daquela glória que eles viriam quando Jesus, então, ressuscitaria dali 6 dias. Jesus se antecipou e mostrou para eles que eles não deviam temer a morte. E nós, como cristãos, não devemos temer a morte, não é verdade? Porque nós sabemos que ali não é o fim, mas que um dia nós vamos ressurgir como Cristo ressurgiu dentre os mortos. Então, esses 3 discípulos tiveram uma experiência assim, e eles, então, desceram do monte. E quando chega ao pé do monte, logo Jesus é abordado por um pai que está desesperado, que seu filho está atormentado por um espírito. E eu, então, quero falar um pouco sobre isso aqui, o que acontece lá embaixo, né, o que acontece no pé do monte, o que acontece na nossa vida cotidiana, quando nós descemos do monte, quando nós, digamos assim, saímos aqui do culto, um momento que a gente tem aqui para adorar o Senhor, louvar o Senhor, onde vemos a glória do Senhor, onde somos encorajados pela palavra do Senhor, temos momentos aqui de comunhão com os irmãos, de comunhão com o Senhor. Voltamos para a nossa casa cheios do poder da glória de Deus, amém? Mas amanhã é segunda-feira, né? Depois vem a terça, vem a quarta, vem o dia a dia. E o que nós devemos fazer, o que nós podemos fazer lá no nosso dia a dia, lá no pé do monte, quando descemos do monte da transfiguração? Então, queridos, depois do monte, os discípulos eles tiveram de descer para enfrentar, na verdade, uma triste realidade de um mundo sem Deus, de um mundo sem Deus. A verdade é que lá no monte eles tinham a presença do Senhor Jesus, a presença do Deus Todo-Poderoso, a presença do poder do Espírito Santo, não é verdade? Até mesmo a presença de Moisés, a presença ali de Elias, homens de Deus. Realmente é muito gostoso estar num ambiente assim. Mas, como os discípulos, a gente tem que descer do monte, né, e enfrentar uma realidade cruel no nosso dia a dia, talvez lá na faculdade, talvez lá no trabalho, em casa, né? A gente está diante de tantas notícias ruins que a gente ouve por aí, de coisas horríveis acontecendo. Essa é a triste realidade de um mundo sem Deus. E vamos, então, ver essa experiência que esses discípulos tiveram, tanto os que desceram como os que estavam lá embaixo, nessa situação aqui que Jesus é abordado. Então, o primeiro quadro que nós temos aqui é um menino atormentado. Um menino atormentado. Então, assim que Jesus desceu do monte, ele avistou o primeiro quadro, ou seja, o tormento de um menino que estava nas mãos de um espírito maligno. E esse espírito maligno, né, levou esse menino a extremos insuportáveis. O texto mostra isto. Este espírito maligno impedia esse menino de falar e de ouvir. Não tem coisa, talvez, tão assim difícil, né, para nós que falamos, para nós que ouvimos, mas ser calado, a nossa voz ser abafada. E não vou dizer aqui, talvez, literalmente, mas pelos problemas, pelas lutas, diante de situações que você não sabe o que fazer, e a sua voz é calada, né, ali, você não consegue ouvir uma solução, tudo que fala é tão difícil, né? Mas a gente, muitas vezes, nós estamos rodeados, e muitas vezes sendo aprisionados, sendo impedidos, e esse menino não podia falar o que estava acontecendo com ele, o que sucedia dentro dele. Já pensou que coisa horrível? De estar sendo atormentado pelo espírito maligno, e não poder falar o que ele está sentindo, a angústia que está sentindo, que está passando com aquelas pessoas ao seu redor. Ou seja, as emoções desse menino estavam assim, aprisionadas. As emoções dessa criança aqui do texto, né? Ele não podia extravasar as suas emoções. Havia um sofrimento intenso, muito grande, na alma deste jovem aqui, do texto. E esse espírito, o texto fala, que lançava ele violentamente contra o chão, até enfraquecê-lo. Assim, esse espírito estava assim quebrando as resistências desta criança. Era um estado triste,
caótico até fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. A situação deste menino do texto, desta criança, era uma situação insustentável diante de uma sociedade, diante das pessoas. Então, aquele espírito maligno jogava esse menino no fogo, ora jogava na água, zombando dele. É assim que o mundo das trevas faz. O diabo, ele não só contenta de humilhar o ser humano, de julgar ele contra o chão, né, de quebrar suas resistências, né, física, né, emocional, espiritual, mas Satanás, ele também zomba, jogando ora na água, ora no fogo, e é o que nós temos visto por aí. Então, a gente percebe no texto que esse espírito maligno, ele tinha absoluto controle sobre a vida daquele menino em todas as áreas da vida dele, em todos os extremos da vida daquele menino. Todas as áreas do relacionamento desse jovem aqui estavam comprometidas, estavam sob controle de um espírito maligno. A Bíblia nos fala, em João, no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, a primeira parte, que o diabo veio para roubar, matar e destruir. O diabo, ele mata os sonhos da pessoa, né? Matar, né? Ele rouba as oportunidades que a pessoa tem, ou o que ela tem, ou os relacionamentos que ela tem. Essa criança não tinha relacionamento com o pai mais, com a mãe, com os irmãos, com os amigos, a vida dele era um tormento. Os seus sonhos tinham sido mortos, né? Mas o diabo também quer destruir, quer aniquilar. Ele não só contenta com roubar e matar, mas ele quer destruir completamente. Qualquer vestígio de solução, ele quer destruir na vida da pessoa. Então, o maligno, ele continua hoje aprisionando as emoções de muitas pessoas. Talvez você que está aqui hoje, as suas emoções estão sendo aprisionadas. Você está sendo atormentado, sendo jogado de um lado para o outro, sendo zombado, né? Hoje talvez você está aí sofrendo, ou talvez alguém na sua casa, talvez o seu pai, sua mãe, seu irmão, alguém muito querido seu, um amigo, está passando por uma situação como esta. Uma situação difícil, isso está angustiando você, ou alguém que você ama. Ou seja, o diabo ainda continua destruindo o corpo, a mente, as emoções, a vida espiritual das pessoas e continua controlando a vida de muitas pessoas. Ele é um ladrão. E ladrão é aquele que entra, rouba aquilo que você comprou com tanto sacrifício, com tanta dificuldade, não é verdade? Ele vai e rouba, e quando você se sente roubado, quando você, assim, um ladrão vai lá e rouba alguma coisa, você se sente invadido. Não é verdade? Você se sente assim, invadido, impotente. Há uma injustiça, não tem coisa pior do que ser roubado. Se você já foi roubado, você sabe do que eu estou falando. Não é verdade? E o diabo, ele é um ladrão. Ele veio fazer isso exatamente na sua vida, como ele vem aqui está mostrando no texto. Então, alguns têm experimentado, muitas vezes, aqui está o outro lado. Tem pessoa que tem experimentado a euforia do prazer pecaminoso. A gente vê isso muito hoje. Né? Hoje, o prazer, né, de desfrutar de coisas, de desfrutar de pessoas. Há um prazer pecaminoso aí. Mas depois que essa pessoa tem esse prazer pecaminoso, o que acontece? Ela cai num profundo vazio emocional, né? Ela entra numa depressão, porque ela está longe de Deus. Então, há extremos aqui. Esse é o primeiro quadro, né? O segundo quadro, a que a gente vê no texto, é de um pai desesperado. Esse é o segundo quadro, querido. Um pai que está clamando para que alguém fizesse algo por seu filho. Você já teve uma situação assim?
alguém muito querido seu, talvez seu filho, ou talvez um dos seus pais, e você vendo o sofrimento dessa pessoa, e você começa a buscar, você fica desesperado, querendo encontrar uma solução para aquela pessoa, porque o sofrimento daquela pessoa é o seu sofrimento também. E aqui está um pai desesperado. E quando Jesus foi, assim que Jesus desceu do monte, esse pai foi conversar com Jesus e perguntou para ele: o senhor pode fazer alguma coisa? Quantas vezes que essa frase talvez foi dita pelos lábios deste homem? Esse homem tinha acabado de dizer isso para os discípulos que ficaram no pé do monte. Jesus estava descendo com Pedro, Tiago e João, mas ficaram lá embaixo 9 dos discípulos de Jesus. Não é verdade? 9 discípulos, 9 dos 12, né? Discípulos de Jesus. E esses discípulos, eles ouviram essa frase deste pai desesperado, este apelo deste pai desesperado, atormentado, né? Vocês podem fazer alguma coisa pelo meu filho? E esses discípulos até fizeram. O texto fala. Mas não aconteceu nada. Então ele fala: Jesus, você pode fazer alguma coisa. E Jesus responde: se eu posso? Se eu posso? Você está perguntando para quem? Para o Senhor da vida e da morte. O Senhor que opera milagres, faz maravilhas, sinais, prodígios. Se eu posso? Irmãos, o que Deus mais quer é estender a mão para aquele que está aflito, para aquele que está triste. A questão não é esta. E Jesus fala: tudo é possível ao que crê. A questão é a segunda aqui. Ou seja, eu quero fazer, eu desejo fazer, eu posso fazer. Mas a questão é: você crê? Você acredita? Era exatamente isso. No Evangelho de Marcos, aí mesmo, no capítulo 11, Marcos capítulo 11, versículo 22 e 23, nós lemos assim: e Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será o quê? Feito. Então Jesus tinha poder para mudar o estado em que aquele menino se encontrava. O pai, ele precisava apenas de sondar o seu próprio coração e disponibilizar a sua fé. Sondar, fazer um check-up, uma sondagem no seu coração e colocar a sua fé em ação. Colocar a sua fé nas mãos daquele que podia fazer milagres. Sabe, querido, muitas vezes a questão é que nós queremos fazer alguma coisa. Nós tentamos fazer alguma coisa. Mas não é nós, querido, é Ele. Se nós estamos dispostos a colocar nossa fé, não na nossa própria força, nosso próprio entendimento, ou nas pessoas, ou nas instituições, é o que nós vemos muito acontecer hoje. Olha, tem muitos pastores, líderes e ovelhas que acreditam mais na política do que no poder de Deus. Tem muitos hoje pastores, servos de Deus, igreja, que crê mais no poder de um homem ou de uma pessoa do que em Deus. A Bíblia diz o seguinte: não coloque a sua fé em carros e cavalos. A Bíblia diz isso. Carros e cavalos fala de poder, de força, de coisas. Mas Deus fala: não coloque sua fé em coisas. Jesus: coloca a tua fé em mim. Se você quer ver alguma coisa acontecendo na sua vida, querido, você tem que colocar sua fé no lugar certo, apontar ela para o lugar certo. De onde te virá o socorro? O teu socorro virá do céu, do alto, do Senhor. Coloca a sua fé nas Escrituras Sagradas, confia naquilo que está escrito aqui para você, querido. É isso que Deus está falando. E é interessante que depois de compreender essas coisas, aquele homem,
ele confessou: Jesus, me ajuda, porque eu tenho uma fé tão pequena. Ele fala assim: ajuda-me na minha incredulidade. Eu estou tendo dificuldade, Senhor. Eu já busquei recursos, a solução, já perguntei para tantas pessoas, tu podes, que agora eu estou desacreditando em tudo. Mas me ajuda. Olha, irmãos, isso já é fé. Só de dizer para Deus, eu quero acreditar, me ajuda, já é fé. Não é verdade? Ele queria acreditar. Ele já estava tão assim decepcionado, com tantos fracassos. Às vezes, irmãos, a gente está tão desanimado, né? Com coisas, com pessoas, com instituições. Mas nós precisamos fazer a oração deste homem. Eu quero acreditar, Senhor. Eu quero acreditar, me ajuda na minha incredulidade. Então aquele homem, ainda que tinha um pouco de fé, o pouco se tornou em muito. Para Deus é isso, né, querido? Um pouquinho só de óleo ou de azeite na vasilha já é o suficiente para Deus operar um grande milagre. Então, Deus fez com que aquela fé pequena se transformasse em algo tão lindo, bonito, sobrenatural. O filho deste homem foi liberto. O desespero deste homem se transformou em um profundo regozijo e gratidão a Deus. É estranho, né? Uma hora a pessoa está debaixo de uma profunda angústia, em total desespero. Segundos depois, este homem está se alegrando, se regozijando, com o coração grato a Deus. Como é que a gente é, né? A gente é assim, não é? A gente é assim. E Deus quer que a gente experimente isso. E o último quadro, irmãos, terceiro e o último. Aqui o terceiro quadro a gente percebe os discípulos sem poder, os discípulos que ficaram lá no pé do monte, né? Discípulos frustrados, né? Esses discípulos não haviam subido ao monte com Jesus. E inutilmente eles tentaram ali, quando aquele homem perguntou: vocês podem curar o meu filho? Eles inutilmente tentaram ali libertar a criança, mas deu em nada. Você está se sentindo assim? Parece que tudo que eu estou fazendo está dando em nada. As minhas orações não estão dando em nada. Querido, havia uma enorme diferença entre os que voltaram do monte e os que estavam lá no pé do monte. Os de cima exalavam o aroma da comunhão com o Pai, desenvolvida, queridos, por meio da oração, daqueles dias ali com Jesus, lá no Monte da Transfiguração. Mas os que haviam ficado estavam cansados de tentar lá realizar uma obra de libertação que não deu lugar nenhum, sucesso nenhum. E Jesus ainda, eles tiveram que ouvir: ó Deus, até quando estarei com essa geração incrédula? Queridos, eu tiro algumas coisas aqui para nós, que eu vou falar aqui, eu não quero cobrar isso, não quero passar isso como cobrança. Amém? Não quero pôr nenhum peso sobre os irmãos, a não ser aquele peso que o Espírito Santo colocar. Amém? Que este é bom. O peso que o homem coloca, irmãos, só leva à destruição, mas o peso que o Espírito Santo coloca nos leva a crescer mais em Deus. Amém? Mas não é assim quando esses irmãos chegam do encontro. Já viu que esses irmãos quando chegam do encontro? E a gente está um pouco fora aqueles dias, a gente está no dia a dia, eles estão lá no Monte da Transfiguração, e quando eles chegam, ou você entra no clima, fica alegre, mas se você não estiver tão bem, a tendência sua é o quê? Começar a se constranger com aquela situação. Você se sente um deslocado. Se você sentir-se deslocado, fala assim: meu Deus, eu repreendo esse deslocamento, né? Esse constrangimento. Vou lá para frente, e nem que eu tenha que começar na carne, mas vou imaginar no Espírito, em nome de Jesus. Porque alguns irmãos se irritam com aquela alegria. Isso não é bom, é sinal de fraqueza espiritual. Eu tenho que mudar esse quadro. Ou quando os irmãos tiveram no EDD, não tive nem oportunidade,
né? Foi exatamente no final de semana que eu estava lá, com a questão do falecimento do senhor Paulo, mas os irmãos foram para o EDD, vários irmãos aqui. Mas eu cheguei perto de alguns, eu sentia a presença de Deus, a glória de Deus, aquela coisa gostosa. Aquele irmão não precisava nem falar nada, porque ele estava ali 3 dias, irmãos, ouvindo a palavra de Deus, lá no Monte da Transfiguração, com Jesus, com Elias, com Moisés. Irmãos, quem vai no Monte da Transfiguração, amém, tem que voltar a si mesmo. E foi tão gostoso conversar com os irmãos assim, né? E quando os irmãos estão lá no Focando a Visão, é gostoso, né, querido? Mas se a gente não vem na igreja um domingo e não participa do Focando, você não sente que uma coisa faltou? Esses irmãos parece que estão na glória, eu estou aonde? E assim é na célula, né? E assim é como hoje aqui nós estamos. Você sabe, eu ouço muitos cristãos dizer isso, e eu digo sempre, é difícil para mim dizer agora, porque eu sou pastor, tenho que vir no culto de manhã e à noite, né? Mas amém. Queridos, mas quando eu perdi um culto, gente, aquela semana era uma semana estranha, parece que faltou alguma coisa, estava faltando alguma coisa. Você sente assim? Quando você falta, no fim de semana, ainda que vai para viajar, mas você não vê a hora de voltar, de estar ali, com a igreja, na comunhão, no Monte da Transfiguração. Porque nesses momentos, irmãos, que o Cordeiro de Deus é compartilhado. Há um mistério na igreja de Cristo, esse mistério foi dado por Deus. Nada substitui a igreja, irmãos. Você pode ficar aí, tem gente que fala assim, eu não preciso de igreja. Irmãos, eu não entendo, porque se Deus, Ele mesmo criou a igreja, é a mesma coisa falar que você não crê no casamento, porque a ideia é de Deus. A igreja foi criação do Senhor Deus, para nós, para o nosso crescimento espiritual, emocional, físico, amém? Mas querido, seja sincero comigo, quando você está um pouco deslocado, faltou alguns cultos, células, você não sente assim? Seja sincero, querido, você sente assim. Agora, é o que aconteceu com esses discípulos. Eles não subiram com Jesus. Eles estavam totalmente deslocados. E quando eles tentaram resolver um problema de um jovem, expulsar o demônio dele, não conseguiram. Porque Jesus disse, há demônios, há espíritos malignos que só saem com a força da oração. Você tem que estar ali na unção, no óleo. Então Jesus disse que o motivo do fracasso estava relacionado à falta de oração e de jejum. Era isso que ele estava falando, e que eles precisavam voltar e considerar seriamente a oração. Jesus estava querendo dizer que só vamos conseguir resolver certas coisas se nossa vida de oração estiver lá no monte, e não no pé do monte. Para lidar com espíritos malignos e vencê-los, somente assim. Somente quem está no Monte da Transfiguração. Então o fracasso momentâneo dos discípulos, de uma certa forma, serviu para eles, e para outras ocasiões, para que eles, o quê? Não ficassem mais no pé do monte. Eu vou subir com Jesus. Irmãos, ontem eu fui participar com alguns irmãos aqui, 14 irmãos, nós fomos no encontro da aliança dos pastores e líderes, né, da regional lá do apóstolo Ricardo. E queridos, a gente só chegou ali, ficou ali das 2 da tarde até as 6, 6:30 no máximo, e viemos embora. Nós viajamos 2 horas e meia, para participar um período curto, participar de 2 ministrações e um intervalo de comunhão. Mas, queridos, nossa, é bom demais. Como é bom esse negócio de igreja, esse negócio de comunhão com os irmãos, as palavras daqueles homens ali, as experiências deles compartilhadas ali,
a dos irmãos, aquele estar, abraçar um, abraçar outro. A gente voltou do monte da transfiguração. Deus falou muita coisa comigo, com a minha esposa, com cada um deles. Muitas coisas foram chamadas a nossa atenção para a nossa vida espiritual. E eu quero desafiar vocês, irmãos. Eu sei que às vezes a vida não tem sido fácil, tem muitas coisas para fazer, mas esforce mais. Não perca as oportunidades, sabe por quê? Passou. Eclesiastes diz o quê? O que passou, passou. Irmãos, eu estou com 48 anos. Tudo que eu pude aprender e aproveitar, aproveitei, mas eu também perdi muitas coisas. Às vezes por birra, às vezes por chamar a atenção da igreja, do pastor. Aí não vou hoje no culto, ou na célula, né? Porque vou chamar a atenção do meu líder. Às vezes porque eu estava com uma gripe, vou ficar aqui deitado. Mas muitas reuniões de estar junto com os irmãos eu perdi por negligência mesmo, e outras não. Mas eu louvo a Deus as que eu não perdi. E eu me esforço muito para não perder, né? Se Deus me der mais 48 anos, eu vou me esforçar. Eu sei que às vezes não é fácil. O apóstolo falou, Macir, vamos lá em Pompeia? Então eu falei, Jesus querido, sai daqui. Não é minha praia ficar viajando, irmãos. E o apóstolo, a praia dele, gosta de viajar. Mas eu vou me esforçar para ir lá. Porque eu sei que quando eu estiver lá, meu irmão, eu estou no céu. E eu vou aprender muita coisa. Querido, se esforce. Dá mais valor às coisas espirituais. Não subestime as coisas de Deus. Coloque elas em primeiro plano na sua vida. Olha que nós temos um exemplo tão claro. A gente viu aqui que os discípulos que ficaram lá no pé do monte não tiveram nem poder para expulsar um demôniozinho. Mas os outros estavam o quê? Com Jesus. Esse é um quadro triste, né? Então eu quero encerrar dizendo para vocês 3 coisinhas que a gente aprendeu aqui. A primeira, que quando Jesus desceu do monte, ele desceu para mudar os quadros negativos da vida das pessoas e da nossa vida também. Nós vimos que o menino que estava sendo atormentado foi libertado, e com a libertação deste menino, né, aprendemos a segunda coisa: as pessoas que estão angustiadas, sob um grande peso, né, desesperadas, são libertas. Elas podem voltar para casa como aquele homem, com o filho liberto e com a sua fé renovada em Jesus. A segunda coisa, querido, é voltar com essa fé renovada. Ontem eu voltei com a fé renovada, querida. Alegre, vontade de correr mais 1 milha, 2 milhas. É gostoso demais, irmãos. É gostoso. Quando eu termino o culto aqui, eu recebo ânimo. Por isso que eu venho nos 2 cultos. Não é só porque eu sou pastor, não. Eu poderia faltar no culto da noite, mas você acha que eu vou perder? 2 é bom, 3 é melhor, né? Amém. Queridos, e a terceira coisa de voltar com uma fé fortalecida no Senhor é que aqui também Jesus ensina que nós devemos subir ao monte da transfiguração. E eu quero convidar você a subir ao monte da transfiguração. Quero convidar você a considerar a sua vida de oração. Você está, meu irmão, orando? Aumenta aí essa oração. Como é que está a sua vida de jejum? Não está jejuando? Vou jejuar. Estou jejuando? O que eu posso fazer mais? Eu quero mais, Senhor. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Eu quero que você considere sua vida agora. Sabe por quê? Deus quer usar a sua vida. Deus quer fazer com que, como Jesus fez aqui, para libertar pessoas que estão com espíritos aí, amargurando elas, estão presas por esses espíritos, pessoas que estão mudas, que não podem fazer nada, mas você pode, pelo poder do dedo de Deus na sua vida. E Deus quer usar você, querido, você, irmã. A segunda coisa que Deus quer, que você sempre tenha uma fé renovada nele. Deus não quer que você se esmoreça, mas Deus quer que você a cada dia mais se renove na presença dele. Deus não quer você no pé do monte. Deus quer você lá no monte,
da transfiguração, mas quando você descer do monte, você possa descer cheio do Espírito Santo e do poder de Deus, amém? Coloque-se em pé, querido, em nome de Jesus. Oh, querido Deus, nós te amamos, Senhor, nós te amamos, Jesus. Comece a adorar o Senhor. Eu quero convidar os irmãos que vão me ajudar na ceia. Irmãos, a ceia fala de tudo isso que eu ministrei nesta manhã. E quando participarmos hoje da ceia, eu quero que você creia. Se você estiver com o espírito amargurado, creia no poder de Deus nesta manhã. Creia que Deus vai te libertar das prisões de Satanás, que vai quebrar as algemas que está sobre a sua vida. Se você tem andado amordaçado, as amordaças vão cair em nome de Jesus. Mas esse espírito que está te atormentando essa manhã vai sair no nome de Jesus, e você estará liberto, para libertar outros, para impor as mãos sobre outros, para ministrar a libertação na vida de outros, para dar voz aos outros, um regozijo, uma alegria. Deus vai usar a sua vida poderosamente, creia nisso. Se você hoje está aqui e está com aquela fé abatida, talvez não acreditando tanto, faça a oração como a daquele homem: Deus, ajuda-me na minha incredulidade, me sinto tão fraco, tão débil, mas me levanta nesta manhã, Senhor, me erga nesta manhã, Senhor, renove a minha fé, renove a minha esperança, renove a minha alegria, dá-me um coração, ó Deus, cheio de gratidão a Ti. Deus, eu quero estar sempre subindo ao monte da transfiguração, mas quando descer, eu quero descer como Senhor, pronto, Senhor, para atender aquelas pessoas que vão dizer: Tu podes. Eu quero responder: sim, eu posso, em nome de Jesus eu posso em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, nós te adoramos. Nós vamos distribuir neste momento os elementos da ceia, que fala que um dia Jesus pagou com a sua própria vida, para que eu e você pudéssemos ter vida nele, vida abundante. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas como diz a segunda parte de João 10:10, Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. É isso que Deus tem para a sua vida. O plano de Deus para você é uma vida abundante. Amém, Jesus.